Olá, eu me chamo Ana Cláudia do Café com Leitura e o bate-papo de hoje é sobre a resenha do livro Rex da Dark Side. Bora conferir comigo? Então, gente, o livro Rex de Thomas Oldhavelt, publicado pela Dark Side, foi o livro que a galera do Dark Side Readers Team escolheu democraticamente em votação para nos acompanhar durante a leitura de outubro. Eu, claro, acho que alguns outros parceiros também do Dark Side Readers Team não podíamos deixar de aproveitar a oportunidade e colocar também essa leitura na hashtag Maratona da Caveira ou hashtag Caveira no Halloween. Tá curioso? Não sabe o que é Maratona da Caveira? Nem Dark Side Readers Team? Fiquem tranquilos. Vou deixar aqui nos cards todos os vídeos que eu puder que explique sobre a intenção do Dark Side Readers Team e também sobre o que seria essa Maratona da Caveira. De antemão, já peço para vocês não esquecerem de curtirem esse vídeo, de comentarem, de se inscreverem aqui no canal e de ativarem o sininho, porque a ideia do canal é trazer muita coisa bacana para vocês. E hoje, uma dessas coisas muito bacanas é um bate-papo sobre o livro Rex, de Thomas Oldhavelt. A narrativa de Thomas Oldhavelt conta pra gente a história de uma cidade chamada Black Spring e que no século XVII sofreu uma maldição. Uma mulher que vem de fora, que tem 2 filhos, um dos seus filhos pega varíola e morre. Na cabeça das pessoas da época, não se sabe na história se seria verdade ou não, mas é uma crença muito forte dessa comunidade, dessa localidade na época, de que ela teve poder, e não se sabe de onde ela veio, de qual lugar ela veio, de ressuscitar esse seu filhinho. E aí ela foi condenada pela Inquisição da época, que a gente sabe que era uma coisa muito forte no século XVII, por essa época, e ela foi acorrentada, teve seus olhos e boca costurados, porém uma maldição percorre do século XVI até os dias atuais em Black Spring. Fato é que os dias atuais, quando eu falo aqui, para o autor, a história se baseia em 2012. Então, de lá para cá, algumas vivências acontecem que eles atribuem à bruxa, que convive com eles diariamente. Do nada, essa senhorinha, como um dos personagens chama de vó, aparece. Pode ser na sua janela, na beira da sua cama, na frente do seu carro. Muitas pessoas viviam com muito medo, outras já se acostumaram com a presença dela, cobria com lençol, e ela poderia ficar ali por 20 minutos, por um dia, por 1 hora, por uma noite, poderia levar 3 dias ali dentro daquele espaço em que ela estava. Fato é que algumas pessoas se acostumaram. Outras chegaram ao ponto de a venerar e de respeitar essa bruxa. Talvez por medo, talvez por carência, motivos não faltavam, mistérios também não faltavam nessa história de Thomas Oldhavelt. Outro fato muito interessante é que, como a cidade é pequena e não cresce justamente por conta do medo constante dessa maldição vir à tona e causar um certo furor, uma certa fúria por parte da bruxa e uma maldição muito maior ser lançada, algumas pessoas têm vontade de sair daquele lugar. Não é possível, fato que não é possível. Outras tentam chegar sem saber, claro, dessa maldição, do que essa cidade esconde, mas as pessoas responsáveis pela cidade, conselheiros que agem em cima dessa maldição, prefeito, os moradores mais próximos dessa situação, o Robert Greene, que é a pessoa responsável por um centro de controle, que tem um aplicativo chamado Hex App, que controla esse monitoramento 24 horas por dia junto de uma equipe para manter essas pessoas, a comunidade daquela localidade a salvo. Sempre que chega um forasteiro, como eles dizem, eles tentam convencer de que ali não é um lugar ideal de se viver. O fato é que eles convencem de que não vale a pena comprar naquele lugar, que não vale a pena trabalhar naquele lugar, porque o que é considerado forasteiro por essas pessoas de Black Spring, geralmente são convencidos a ir embora num toque de recolher. Porque se eles ficarem além daquele período, eles vão ser obrigados a ficar ali para sempre. E aí todas as pessoas que moram ali, que são envolvidas nessa situação, acabam tendo de contar para a família e elas têm que conviver com essa maldição. De lá para cá, do século XVII para cá, foi criado um conselho, foi criado daí um centro de controle,
as pessoas se reúnem para decidir o que eles consideram melhor ou não para aquela comunidade. As pessoas que lidam mais com mídia social, afinal, aqui já se fala em 2012. Tem-se YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, rede social é o que não falta. Porém, essa cidade é considerada como uma que não tem crescimento justamente por não se permitir esse crescimento para que não haja a divulgação dessa maldição. A parte central da história é contada em torno de Steve e Jocelyn, que são forasteiros, que chegaram na cidade 18 anos atrás, ela, no caso, grávida do Tyler, que tem um papel central junto deles, e seu irmão Matt, de 10 anos. Essas pessoas acabam convivendo ali, gera-se conflito no relacionamento, aliás, eu acho que de todas as pessoas que moram na cidade, porque eles têm que conviver com algo que não é normal, não é habitual, é surreal, e o medo constante de que essa bruxa tenha os seus olhos e bocas descosturados, porque fatos já foram falados e confirmados de que quando se tentou descosturar olhos e boca dela, sangue jorrou pelos rios da cidade, pessoas se suicidaram, pessoas consideradas fracas mentalmente, talvez, e há então em torno de Jocelyn, Steve e alguns outros personagens, toda uma narrativa em que fala da bruxa de Blackrock, popularmente conhecida, ou Catherine Van Wire, que era o seu nome quando ela chegou em Black Spring. Dentre esse conselho que eu falei para vocês, em meio a tudo isso que foi criado, o aplicativo Hexapp, que controla, monitora os passos da bruxa, também há um decreto, e isso aí me deixou pasma, um decreto de emergência que, caso seja necessário, é acionado. Porém, gente, um decreto inalterado. E essas pessoas, meio que com um fanatismo religioso, seguem à risca se for preciso. Então, dentre o terror, dentre o thriller psicológico, dentre todo o suspense que a gente acompanha desde a primeira parte do livro, as primeiras narrativas até o final, que são mais de 360 páginas, a gente espera o tempo inteiro que essa bruxa vai aparecer com os olhos descosturados e a boca também lançando maldição. Porém, a coisa não funciona assim, totalmente. Mas chega uma determinada parte da história em que alguns jovens, algumas pessoas tentam açoitar essa bruxa, tentam afrontar essa bruxa. E aí gera-se um conflito muito grande na cidade. E a impressão que eu tive, que me deixou muito chocada, é que mesmo a história sendo narrada em 2012, estaríamos vivendo a época das trevas no período medieval. Gente, assim, de assombrar. O livro, além dessa questão de thriller, fala também de açoites, suicídio, relacionamento abusivo de uma certa forma, porque há uma personagem que sofre com isso, não só por parte do seu marido, mas também por parte do seu filho. Outro fato que eu achei muito assim chocante e que eu acabei mencionando um pouquinho é a questão do fanatismo religioso, porque chega-se um momento em que realmente há um fanatismo muito grande, uma cegueira muito grande em cima desse decreto de emergência. E embora muitas pessoas não concordem com esse decreto, com as posturas do conselheiro, que é uma pessoa fanática realmente, mas que tem um poder de falácia muito grande diante daquela comunidade de Black Spring, a gente vê coisas que parece que o livro é narrado no século XVI, no século XVII, quando na verdade estamos em pleno século XXI. Mas aí a gente para pensar, será que tudo isso seria envolto a alguma maldição que a bruxa silenciosamente estaria lançando? Fato é que não posso deixar de convidar vocês a estarem realmente lendo esse livro, a estarem acompanhando o Dark Side Reader Sim e o Café com Leitura. Vou deixar os links aqui para vocês estarem lá no Instagram e nas demais redes sociais do Café, que eu convido vocês a estarem buscando, se orientando, se inscrevendo, assim como aqui no canal. E quero que vocês me digam, vocês já leram Hex? Já leram alguma outra obra da Dark Side? Ou alguma obra que possa me indicar que seja parecida com Hex, que foi uma leitura que eu gostei muito, mas que o final me deixou muito impactada. Eu achei assim, tão louco, lembrou muito Stephen King, as coisas de Stephen King, e eu até andei pesquisando, lendo um pouquinho sobre o autor e vi que na adolescência dele ele era muito fã do mestre King. Então eu acho que possa ter alguma inspiração aí nessa reviravolta toda que teve da segunda parte do livro pra frente, porque foram coisas assim loucas
e que fazia com que a gente quisesse buscar cada capítulo. Aliás, capítulos curtinhos. Quanto mais você lê, mais você quer buscar, estar conhecendo mais coisas sobre a bruxa de Blackrock ou Catherine Van Weil. Deixo meu beijo, deixo meu carinho, dizendo para vocês estarem sempre daí, que eu vou estar sempre daqui, ok? Tchau!